dando seguimento ao assunto do nosso canal aqui, que é de geopolítica e de geoeconomia, mas também para explicar a geoeconomia e geopolítica, hoje nós vamos falar sobre a questão da manipulação. Como que é possível um ser humano ser manipulado e as causas da manipulação? Porque tudo na política e na economia mundial está atrelado a esse assunto da manipulação, porque as pessoas claramente são enganadas e manipuladas, mas a forma como isso acontece, muita gente não fala. E eu quero trazer para você aqui um assunto que é extremamente importante, que não serve só para você entender como é que funciona a geopolítica, geoeconomia, mas como funciona o mundo, certo? E como funciona também o mundo de ganhar dinheiro, certo? Então você vai entender como é que funciona o mundo da geopolítica, da geoeconomia e como funciona o mundo de ficar rico, de enriquecer, de ganhar dinheiro. Então presta atenção que isso aqui é uma aula que eu separei com os assuntos mais importantes, mais interessantes para você entender o que realmente você precisa para a sua vida, porque aqui não é escola pública, né? Você está aqui no YouTube, isso aqui não é escola pública, isso aqui é para aprender de verdade, certo? Então, a primeira coisa que tem grande influência nas atitudes das pessoas e que resulta não só a escolha do candidato no país, a eleição, ou também na questão econômica, o que as pessoas escolhem ou não escolhem, é a questão da motivação, gente. Isso é uma das coisas mais importantes que a gente entender, porque não só para votar num candidato, por exemplo, vai votar no Lula ou no Bolsonaro, ou para comprar um produto, eu quero esse produto aqui, ó, eu quero esse produto aqui ó, eu quero esse produto aqui. Por que eu escolho comprar esse produto e outro não? Certo? Então, presta atenção, a motivação é o que está por detrás de tudo, inclusive por detrás, é óbvio, de ganhar dinheiro. Então, a motivação, eu trouxe aqui uma definição que eu acho interessante eu trazer para você, você entender de fato o que é a motivação e por que isso tem uma importância tão grande em tudo, certo? Então, eu vou ler para você aqui o que eu escrevi aqui. A motivação é a combinação de complexas. A motivação é uma combinação complexa de forças psicológicas no interior de cada indivíduo. Esse é o início, olha só. Complexas, vamos pegar aqui as palavras principais. Complexas, né? Combinação complexa de forças psicológicas. Então é uma coisa complexa que é difícil de definir. Mas são forças psicológicas, certo? No interior de cada indivíduo. Certo? Se tem indivíduo, então o comunismo já caiu por terra, né? A ideia do comunismo já caiu por terra. No processo motivacional, deve-se descobrir qual o estímulo mais adequado para gerar motivação, certo? Então, existe uma coisa que tem a força, né? O estímulo maior, né? Para motivar as pessoas. Quando os estímulos não são suficientes para levar resultado, tem-se a frustração, certo? Então, quando o estímulo não acontece da forma correta, as pessoas acabam frustradas. Olha só, isso aqui, cara, é uma aula que ninguém dá no YouTube, certo? Isso aqui é um conteúdo que ninguém fala no YouTube, na internet, em nenhum lugar. E isso aqui é o que as pessoas tinham que aprender antes de aprender o que é ensinado na escola, né? Que é genérico. Ó, para preencher o vazio gerado pela frustração, desenvolvem-se mecanismos de defesa, olha só, reativos a qualquer risco à integridade física. Gente, isso aqui é o puro ouro que eu estou te entregando para você entender, certo? E aqui, ó, eu vou listar uma série de coisas que são geradas através dessa frustração. E olha só como a manipulação, porque aqui esse vídeo que eu estou fazendo é sobre como manipular as pessoas, né? Então presta atenção, ó. Racionalização, né? Fantasia, projeção, deslocamento, sublimação, generalização, isolamento e apatia. Tudo isso é gerado pela frustração. Agora, onde é que isso se encaixa na vida real? Olha só. Por exemplo, a racionalização acontece quando a pessoa ela tenta uma coisa
e não consegue, certo? Então ela tenta uma coisa, não consegue, aí ela vai racionalizar. Por exemplo, você tentou vender um produto, não conseguiu, você vai abandonar isso aí, você vai racionalizar, você abandonar isso aí e vai trabalhar em qualquer lugar aí para garantir o salário no final do mês, certo? Você racionalizou, entende? Ó, frustração, certo? A motivação deu errado. Então a pessoa se frustrou. Aí ela vai para o lado da racionalização. Primeiro ponto, certo? Segundo ponto, fantasia. Ela começa a fantasiar. Ah, não, eu não vou fazer isso porque isso não deu certo. Então eu vou fazer tal coisa que aí vai dar certo, porque eu vou conseguir não sei o quê. Presta atenção como a motivação está por detrás de tudo que acontece no mundo. Ó. Projeção, certo? Atribuir culpa. Né? Ou olha só, projeção. Aí ela projeta o que acontece, o que vai acontecer, aonde que a coisa vai chegar, certo? Deslocamento, né? Aqui ela se desloca completamente da realidade e transfere a culpa para as outras coisas, né? Sublimação, né? Aqui é a questão das emoções, né? Generalização. Ah, isso acontece com todo mundo. Não dá certo, não deu certo para mim, vai dar certo para os outros. Certo? Isolamento, a pessoa se isola, né? Ela não quer mais entrar em contato com aquilo, né? E apatia, né? Ela se torna indiferença a qualquer outra coisa que seja parecida. Por que eu estou trazendo esse assunto, gente? Porque isso tem a ver tudo com a manipulação das pessoas. Quem entende isso aqui pode conquistar o que quiser, entende? Quem entende que as pessoas funcionam dessa forma, né, o ser humano funciona dessa forma, pode conquistar o que quiser, pode sair do zero ao milhão quando quiser, entende? Basta entender e colocar em prática isso aqui, entende? Então, não só, eu estou falando economicamente, né? Mas, por exemplo, na política, a mesma coisa. O cara que, claro, a política envolve mentira, né? O problema da política é que ele vai utilizar isso aqui, ele vai ter que mentir, manipular, ou ele vai ter que coletar dados das pessoas sobre o que elas acham para criar um avatar político né, que é um personagem, né? Gente, os políticos são personagens, eles são um avatar político. Então, baseado na motivação das pessoas e na frustração delas, no que motiva e no que faz elas se frustrar, os políticos tomam decisões, as empresas tomam decisões, certo? Os produtos são vendidos ou não são vendidos por causa dessa força, né, motivacional. E olha só que interessante, no caso da política, por exemplo, né, tem as motivações para votar e as motivações para não votar, né? O que é a frustração. No caso, por exemplo, se eu falar para a pessoa que, por exemplo, vou dar um exemplo, a pessoa foi trabalhar e aí trabalhou, ganhou R$ 1.500, só se lascou, se arrebentou todo, se machucou todo. Aí o cara vem assim, ó, eu te ofereço uma bolsa do governo de R$ 1.500. A pessoa vai pegar, né? E isso é uma coisa que o Brasil não consegue desenvolver, né? Provando que é um país muito, muito atrasado, né? A pessoa vai pegar, por quê? Por causa da questão motivacional. Não existe motivação para trabalhar, né? Então eu nem vou botar R$ 1.500. Vamos dizer, ó, o salário é 1.500, mas o cara vai se arrebentar, ó, vai se lascar todo e não vai sair do lugar, não vai conseguir comprar nada, né? Vai ser um escravo daquilo ali. Ou eu te dou uma bolsa de 900. Cara, o cara pega uma bolsa de 900 por quê? Porque ele já ficou frustrado com o trabalho. Então olha só como a motivação e a frustração é a chave, é o poder do poder, né? É a chave do poder. E como tudo isso funciona no plano psicológico, né? Porque a gente está vendo que tudo é manipulável, tudo é possível ser manipulado. Tá bem claro aqui, entende? Então, a distância entre conseguir e não conseguir, né? A distância entre eu conseguir e não conseguir depende da minha continuidade, certo? E a motivação que as pessoas, essa força de motivação que as pessoas têm, geralmente é quando ela consegue. Então, olha só que interessante isso aí. Agora eu estou te dando uma aula de vida, não é só uma aula de economia, uma aula de geoeconomia, de geopolítica, não é só isso. Estou te dando uma aula de vida aqui, cara. Por que tantas pessoas jogam no tigrinho? Por que tantas pessoas jogam nas bets e as bets não param de crescer? Justamente por causa da questão da motivação e da frustração. A pessoa viu que as condições do Brasil são ruins, o trabalho aqui é ruim, o salário aqui é baixo. Então ela vai, se motiva a trabalhar porque ela quer o dinheiro, aí ela se sente frustrada por causa do resultado,
certo? E aí ela vai pro jogo do tigrinho, e aí ela vai pro Bolsa Família, e aí os políticos exploram isso, da direita e da esquerda. Entende? Aí o que acontece? A direita vai pro lado de quem conseguiu ganhar dinheiro. Entende? Ó, vote em mim. Olha o tamanho da manipulação que eu tô explicando para você, viu? Vote em mim. A gente é contra o Bolsa Família, esses vagabundos. E o outro lá tá do outro lado. Ou seja, eles utilizam essa força. A força que tem, né? Que para mim é a grande força que tem no mundo psicológica, que é a motivação e a frustração. Eles utilizam essa força para manipular as pessoas. Na economia, mesma coisa também, só que a economia acontece de forma mais natural, porque se eu gosto do, sei lá, do iPhone e não gosto dos outros celulares, o problema é meu, eu me motivei a comprar o iPhone. Se eu quiser vender meu rim para comprar um iPhone, eu compro, entende? Por isso que eu falei, o problema da política é a mentira, é a manipulação que existe aí para enganar as pessoas. Agora, uma empresa também pode utilizar frustração e motivação, né, para vender um produto. É só pegar e colocar um, sei lá o que, um produto aí na mão de alguém famoso. Aí as pessoas vão olhar e vão querer ter porque ele é famoso. Então eu tô falando, eu tô descrevendo daquilo que é, começando pelo pior, que é a política. Depois vem o mundo empresarial e o mundo econômico, né, de ganhar dinheiro das vendas, é baseado basicamente nisso. Então quem entende essa relação entre motivação e frustração, e como as pessoas, a maioria das pessoas que se tornam pobres, elas estão presas nessa bolha de motivação e frustração, que acontece toda hora e são coisas curtas, né? O cara vai lá, foi lá no emprego, ganhou pouco, aí saiu, aí foi para outro, aí ele se motivou, foi para outro, aí perdeu, aí, entende? Toda hora essa coisa. E sempre, né, a pessoa que não tem instrução, né? Por isso que eu sempre falo a importância da educação, e aliás, você assiste o último vídeo que eu vou deixar aqui no final, que é exatamente sobre isso aí, sobre o que você tem que ter daqui para frente, porque mesmo que as pessoas tenham acesso a um monte de conteúdo na internet, elas não querem estudar, elas não querem aprender nada. Então quem fizer isso aí vai sair na frente dos outros, certo? E é claro, coisas na internet que a escola não ensina, coisas que a universidade não ensina, que é isso que eu estou falando para você aqui. Claro, a universidade fala sobre esse assunto, mas não de forma objetiva, né? Os autores da universidade tratam esse assunto, tratam, mas não de forma objetiva como eu estou trazendo para você aqui, que é de acordo com o que acontece no mundo real. Você está vendo. Eles não dão esse exemplo aí falando de política, falando de sei lá de quem, falando de produtos, eles não falam desse jeito assim, claro, óbvio. Eu estou trazendo para você aqui essa informação muito legal que eu achei. Eu acho que é muito legal essa informação, né? Porque realmente as pessoas são movidas pelo psicológico. O ser humano é movido pelo psicológico, certo? E não pelo mundo real, material e tudo mais. Então, por esse vídeo é só, cara, eu vou deixar no final um outro vídeo, certo? Te vejo no próximo vídeo. E é claro, se quiser saber mais sobre esse assunto que eu estou desenvolvendo aqui, que é geopolítica, geoeconomia, mas tem a ver com a vida como um todo, porque eu preciso falar da vida para poder explicar esses assuntos também. Se inscreve no canal, te vejo no próximo vídeo e até mais, tchau.